Xixi na cama? A essa altura? Seu filho já está com 3 anos, 4 anos, 7 anos, muitas vezes 10 anos e ainda tem escape de xixi à noite? Bom, segura aí que eu quero te contar uma coisa que talvez você não tenha pensado ainda sobre isso. Olá, o meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga e orientadora familiar e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre a relação da respiração oral e esse escape de xixi noturno. Bom, primeiro é importante a gente recapitular aqui um marco importante do desenvolvimento da criança, que é o controle de esfíncter. Por volta dos 2 anos de idade, a criança começa a ter esse controle. O que é esfíncter? O que é controlar ele? O esfíncter ele é um anel muscular que ele tem na saída de todo o órgão oco, como a gente costuma chamar. Então ele controla a liberação do fluido que está, do conteúdo que está nesse órgão. Como o que acontece com a bexiga, como o que acontece com, por exemplo, o intestino. Então existe um anel muscular que vai fazer esse controle. Perto dos 2 anos de idade, a criança começa a amadurecer neurologicamente e ela passa a ter condições de controlar. Não é um dia exato em que a criança acorda e pum, aconteceu. Não, é um processo. Então é muito importante os pais ficarem atentos para que próximo a essa idade, se a criança ainda não despertou assim, sobre comentar com você que está com a fralda cheia, sobre segurar a fraldinha, né? Aqueles sinais de alerta que a criança dá pra gente, que tá ficando pronto para o desfraude. Então fez xixi, aí fala depois que fez, né? Tá com vontade, segura a fraldinha e já tá fazendo. Então são os primeiros sinais. Isso normalmente vai acontecer próximo aos 2 anos de idade. Por isso, por conta dessa maturidade neurológica da criança, ela começa a perceber os sinais, ela começa a sentir os sinais e a gente começa a ajudá-lo. Como que a gente ajuda? Primeiro, dando nome às coisas, né? A criança fez aquela cara de espanto, a gente não sai correndo, faz o escândalo. Tem que ter muito cuidado com isso. A gente precisa mostrar à criança, dar nome ao que está acontecendo com a criança. Filho, você está fazendo cocô. Ih, filho, a fralda está cheia. Ih, filho, já fez. Vamos lá limpar, ó. Vamos limpar, vamos trocar a fralda, né? Até que a gente veja que tá naquele ponto bom da gente começar o treinamento. Que ponto é esse? Isso é muito individual, é preciso observar a criança, mas dentro desse período de 2 anos, 2 anos e meio, é a hora que costuma dar muito certo. Aí agora você já sabe por quê, por conta de um traço de maturidade neurológica que essa criança tem também, para além de conseguir falar qualquer coisa desse tipo. A gente consegue desfraldar a criança que não fala, então a fala é importante? É, mas ela não é o único marcador que temos sobre isso. Acontece que esse vídeo aqui não é só sobre técnicas de desfraude, que eu posso dar várias dicas para vocês, mas é sobre aquela criança que está escapando muito ainda, né? Vai dormir e aí quase toda noite acorda com o colchão, né? Feito xixi, né? Ou faz na calça porque não conseguiu acordar a tempo, o que pode estar acontecendo? E aí eu quero te dar 2 orientações importantes, 2 nomes importantes para você guardar isso aí na sua cabeça e conversar com o pediatra do seu filho sobre esse assunto. Esses 2 nomes, que são óxido nítrico e vasopressina, eles estão associados. A alteração da produção deles, né? A função deles está associada à respiração oral. Por quê? Bom, todos nós respiramos pelo nariz. Se a gente está respirando pela boca, isso não está certo e alguma coisa está acontecendo. Então, além de investigar por que está acontecendo e tomar as providências para reabilitar essa criança, a gente tem que entender o que altera para ter relação com o tal do xixi noturno, né? Desse escape. Bom, toda vez que a gente inspira, puxa o ar, esse ar vai passar pela nossa narina. Esse ar vai movimentar os cílios, aqueles pelinhos bem pequenininhos que nós temos dentro do nariz. E esse movimento vai estimular a produção do tal do óxido nítrico. O óxido nítrico ele é um neurotransmissor, guarda esse nome. Temos vários neurotransmissores, cada um deles com suas funções, né, com a sua atribuição. Mas o óxido nítrico ele é muito importante no centro da concentração e da memória.
E por causa disso, muitas crianças que são respiradoras orais crônicas, né? Então aquela criança está sempre com a boca aberta, sempre respirando pela boca, elas têm um padrão desatentivo. Não quer dizer que essa criança é TDAH, tá, gente? Muito cuidado com essa confusão. Mas ela tem um padrão desatento. É aquela criança que você tem que estar resgatando a atenção dela, né? Aquela criança um pouquinho mais aérea, mas que ela não está lá naquele espectro do transtorno. Mas é aquela criança que fica no meio do caminho, que a gente fica meio preocupado. Acontece que, quando eu estou dormindo, eu estou num estado em que eu perco meu senso de atenção, de urgência. Então eu preciso estar com todo o meu metabolismo, todo o meu aparato que faz essa convocação de levanta e vai para o banheiro, funcionando muito bem. O óxido nítrico, como ele trabalha nesse centro de concentração, ele vai colaborar. Então ele não é o único e não é um motivo que vai fazer o escape acontecer, mas ele auxilia esse senso de alerta, tá? Mais que isso, a gente tem um outro amigo nosso que se chama vasopressina. A vasopressina ela é um hormônio. Então, o primeiro é o neurotransmissor, a vasopressina, agora que eu estou falando, é um hormônio. E esse hormônio, ele tem a produção dele afetada quando eu quebro o que eu chamo por ciclo circadiano. Ciclo circadiano. Então, tem gente que chama de círculo, né? Círculo, tá, gente? Não é circo, é círculo. Tem gente que chama sobre ciclo. Os dois nomes estão certos, vocês vão encontrar isso na literatura. Você pode digitar lá no Google para procurar que você vai achar, tá? Mas enfim, então a produção da vasopressina ela é muito importante. Quando eu respiro pela boca, eu tenho um sono entrecortado. O meu sono ele não é profundo. Eu durmo mais agitado, eu me mexo mais, eu tenho mais quebras de padrão de sono. Então, normalmente é um sono que não recupera. Então, para além de tudo, essa criança também é mais cansada, menos proativa, não significa que ela é letárgica, porque pode ser uma criança que tenha todo esse quadro e seja muito agitada, porque na infância esse cansaço ele pode acabar aparecendo por uma agitação motora, mas é uma criança que não concentra, finaliza atividades. Então é aí que está o problema. Então a gente tem uma alteração da produção de óxido nítrico, a gente tem uma alteração da produção da vasopressina. Tá, eu disse que era um hormônio, mas eu não falei para você porque que era tão importante a relação dela com a questão da enurese, né? Desse escape do xixi à noite, tá? Bom, a vasopressina ela é um vasodilatador, ela trabalha nessa elasticidade dos nossos vasos sanguíneos. Então ela vai controlar fluxo. Tá? Por isso, ela vai ser muito importante nesse controle do xixi, principalmente quando os nossos outros sensores de alerta não estão despertos, funcionando. Então, a gente precisa que nosso metabolismo esteja funcionando bem direitinho para que dê certo esse desfraude noturno, tá? Então, eu preciso que crianças que estão com esta questão de dificuldade do desfraude à noite sejam avaliadas enquanto o padrão de respiração e sejam avaliadas enquanto a produção desse neurotransmissor e principalmente desse hormônio, tá? Bom, todas as dicas que a gente tem para fazer com que essa criança faça um xixi bem generoso à noite, fique com menos água, né, na bexiga durante o sono, precisam ser eliminados para que você pense sobre essas duas outras questões, tá? De vasopressina e do neurotransmissor também, do óxido nítrico. Porque não adianta a gente criar um problema macro de uma investigação gigantesca se a gente não eliminou as coisas pequenas. Então, claro, sempre levar para fazer um bom xixi à noite antes de dormir. Ai, Patrícia, mas ele é resistente. Ah, mas ele não gosta, chora, faz mó drama, entendeu? Mas leva, sabe o que você faz, gente? Senta a criança no vaso, conta uma historinha, né? Faz cosquinha assim nas costas, liga uma aguinha, Vocês já observaram que toda criança quando vai para o chuveiro acaba fazendo xixi? Então, aquele barulhinho ele estimula também. E se você também, vamos lá, acompanha comigo. Se está no chuveiro, no chuveiro, o que acontece? O pé da criança está no chão, não é? Esse apoio plantar, ele ajuda na força que a criança faz
para fazer cocô, para fazer xixi, principalmente para o cocô. Então faz muita diferença o apoio plantar quando a gente está educando, ensinando essa criança a sair da fralda. Por isso que a gente usa muitas vezes, quando está no vaso grande, né, no vaso normal, aqueles banquinhos de apoio. Eu sei que o banquinho nem para todo mundo funciona. Meus filhos não usaram, aliás, eu não consegui usar nem pinico em casa, foi direto para aquele adaptador de vaso sanitário. Lá em casa só foi o básico, simples, que funcionou. Pinico correndo pela casa, só faltava botar o pinico na cabeça e ninguém usava pinico. Então eu logo tirei o pinico do banheiro. Mas o redutor nos ajudou e foi o que resolveu. Mas você pode começar a treinar a criança fazendo esse xixizinho no box enquanto está tomando banho. E aí você, olha, lembra, dá um nome, lembra, ensina o que está acontecendo. Olha, você fez xixi, faz xixi no ralinho, o xixi tá saindo. Tchau, xixi. Agora vamos treinar no vaso. A maioria das crianças que eu acompanho aqui, que tem dificuldade com esse processo do desfraude, agora de uma forma geral, é muito por conta do tamanho do vaso, né? A criança não alcança, então fica difícil fazer xixi em pé. Você pode primeiro treinar o xixi sentado no vaso comum também, isso não é um problema, depois a criança vai aprender a fazer em pé. É para ela ter um controle, para ela conseguir sair da fralda, tá? E tem outras crianças que, por não alcançar o pé no chão, também não se adaptou ao banquinho, né? Ficam com medo do vaso, parece que o vaso vai engolir a criança, porque a criança é pequenininha e o vaso é muito grande. Aí, para essas crianças, eu dou a sugestão de um mictório de parede, que ele é muito parecido com aqueles que tem banheiro público, banheiro de rua, né? Só que ele é um sapinho, é a coisinha mais fofa. E olha, com várias crianças aqui do consultório isso deu certo. Foi como eu falei, a gente não tem uma regra básica, uma receita para aplicar em todas as crianças. Ah, seria muito bom se fosse assim, né? Mas não é. Nosso filho é único e a gente precisa observar, conhecer, para a gente entender o que vai funcionar melhor com a criança. Mas eu espero que esse vídeo tenha te alertado sobre algumas questões do desfraude noturno que talvez você não tenha notado ainda. E sobre esse material que eu apresentei no vídeo, você pode encontrar na descrição, no link da Amazon tem todos eles e você vai conseguir adquirir para testar com teu filho, ver qual é a opção melhor para vocês. Espero que o vídeo tenha te ajudado, não esquece de curtir, encaminhar para alguém que possa precisar desse conteúdo. Passa lá em cima, ativa o sininho para receber todas as notificações desse canal e eu te espero nas minhas outras redes sociais. Até uma próxima!